É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus, estamos juntos nesta manhã de sexta-feira, hoje 11 de outubro. Inclusive, nós queremos parabenizar a todos que fazem a nossa belíssima Rainha da Borborema, do prefeito da cidade, o nosso gestor, a todos quantos trabalham dioturnamente para o crescimento desta cidade belíssima que é Campina Grande. Estamos hoje celebrando o 154º ano. 154 anos são passados desde a sua emancipação. E Campina Grande é uma cidade realmente acolhedora, é uma cidade hospitaleira. Eu mesmo não sou filho desta terra, eu sou norte rio-grandense, mas eu me sinto como se fosse filho desta terra. Tenho amor por esta terra, por este povo, por esta gente hospitaleira. Campina Grande está celebrando mais uma data histórica e nós temos muito que agradecer a Deus por esta cidade. Cidade pacata, cidade realmente que tem muito para ajudar aqueles que aqui chegam como peregrinos ou como pessoas que estão se transferindo, estão se mudando, estão vindo morar aqui em Campina Grande. Nós queremos parabenizar a todos que fazem a cidade de Campina Grande pela passagem do seu dia. E, ao mesmo tempo, queremos agora convidá-los para que nós recebamos o Salmo do dia, que nós deixamos para a sua meditação, é o Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Esta foi a experiência do salmista em comparar, buscar a presença de Deus com sede da alma. E ele diz neste mesmo salmo, como as corças suspiram pelas águas, assim por Ti suspira a minha alma, ó Deus. Este salmo mostra o desejo, a ansiedade que ele tinha de buscar a Deus, inclusive pela madrugada. E nós temos o hábito de buscar a Deus todos os dias. Desde que nós conhecemos a Jesus, nós sabemos a importância de buscarmos a Deus pela madrugada. Não só na escala da madrugada, no nosso lar, no nosso leito, mas também todas as manhãs, 4h30, 5 horas da manhã. E é muito saudável, faz bem à saúde, buscarmos a Deus, buscarmos a Sua presença, invocarmos o Seu nome. É maravilhoso, a nossa alma se deleita, ela se sente rejuvenescida, fortalecida, alimentada, encorajada para enfrentarmos o dia e as dificuldades pelas quais esta vida nos oferece. Então guarda este salmo no seu coração. Queremos nesta oportunidade lembrar a todos que a partir de hoje nós vamos estar trazendo uma palavra muito importante sobre lança o teu pão sobre as águas, baseado lá no livro de Eclesiastes, capítulo 11. É uma palavra que também nós ministramos durante um culto missionário, ou um culto de missões em nosso tempo. No livro de Eclesiastes, esse livro de Eclesiastes, ele está após o livro de Provérbios e está entre os livros chamados poéticos. Então abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 11, o versículos 1, 6 e o verso 7. Capítulo 11, versículos 1, 6 e 7. Leamos. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Verso 6. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela
ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Amém? Vamos ainda orar. Curve a sua fronte. Vamos agradecer a Deus por esta noite. Pai, agradecemos-te mais uma vez pelo privilégio, pela oportunidade que temos de abrirmos a tua palavra e por alguns momentos podermos refletir, meditar diante do que nós acabamos de ler e ouvir. Fala ao nosso coração, de tal maneira que nós saiamos hoje daqui deste lugar com os nossos corações alimentados, edificados, fortalecidos com esta palavra e também alimentados nossos corações. Nós te rogamos que nesta noite o teu Espírito Santo inquiete os nossos corações, para que nós que temos este pão, que possuímos este pão, possamos distribuir àqueles que nos cercam. Portanto, usa-nos como instrumento em tuas mãos, onde quer que estejamos. Em nome de Jesus te rogamos agradecidos. Todas estas bênçãos hoje e sempre. Amém. Podem sentar. Como hoje à noite o culto de missões requer uma reflexão em cima do tema, depois de orarmos e também de meditarmos na palavra que nós acabamos de ler, nós chegamos a uma conclusão, que nós estamos nesta noite aqui, reunidos, para que Deus possa se instrumentalizar de cada um de nós, que aqui veio e aqui está, e nos usar, ou usar-nos, melhor diria, como estes emissários, esses porta-vozes, esses atalaias, esses mensageiros, esses dispenseiros, esses semeadores da palavra. E eu quero nesta noite dar como tema o próprio texto que nós lemos. E eu vou pedir que vocês repitam comigo essa expressão do verso 1. Lança o teu pão sobre as águas. Repitam comigo. Lança o teu pão sobre as águas. Mais uma vez. Lança o teu pão sobre as águas. O autor deste livro, Salomão, ele escreveu, aliás, até hoje à noite já foi lida aqui, a parte que foi lida como leitura devocional, falando sobre essa semeadura. E o irmão Davi escreveu na pastoral também, Eclesiastes capítulo 2, versos 11 e 13, onde lemos: E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei a contemplar a sabedoria e a loucura e a estutícia. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estutícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Eclesiastes 2, 1, 11. Ou seja, o autor do livro de Eclesiastes, em todo o livro, ele fala do homem debaixo do sol. Por isso que nessa leitura que o irmão Davi fez na reflexão, e que proveito nenhum havia debaixo do sol, porque do primeiro versículo até o último versículo do livro de Eclesiastes, ele está tratando de tudo que acontece, de tudo que sucede, de tudo que se passa debaixo dos céus à terra. E nesse capítulo 11, principalmente o versículo 1, o autor está falando, provavelmente, é possível, Salomão foi um dos homens mais sábios que jamais existiu, antes ou depois dele, conforme o próprio Deus falou isso para ele, da experiência que ele, como um rei forte, portento, poderoso, que enviava para todas as nações mercadorias em grande quantidade,
contêineres e mais contêineres de sementes de trigo, de cevada. É provável que ele tenha usado essa experiência como rei em enviar sementes com abundância, celeiros e mais celeiros que ele colhia de trigo, de cevada lá durante o seu reinado, e ele exportava isso para as nações. É provável que esse versículo primeiro, que ele diz: lança o teu pão sobre as águas, estava falando da sua experiência como alguém que mandava mercadorias, mercadejava mercadorias, toneladas e mais toneladas, contêineres e mais contêineres de semente, que era exportada para muitos países. E a respeito disso ele está falando o comércio de cereais que eram transportados por grandes naus pelos mares. Por isso que ele diz: lança o teu pão sobre as águas. Ele está falando de algo que era uma experiência mercantilista, dele enviar alimento em naus, nos navios para países tão distantes. Houve uma mulher chamada Rainha de Sabá, que morava no Egito, que ela ouviu tanto a fama de Salomão e de tanta sabedoria que se falava, que se comentava a seu respeito, que ela desejou ir ouvi-lo. E quando ela chegou lá, ela disse: não é a metade do que eu estou ouvindo, não é a metade do que me contaram. Esse homem realmente é sapientíssimo, esse homem é sábio, esse homem é culto. Então Salomão está falando de uma experiência, sem sombra de dúvidas, que ele tinha. O comércio de sementes e cereais que levavam e transportavam em transportes marítimos, e esses transportes levavam contêineres e mais contêineres de semente. Daí ele dizer: lança o teu pão sobre as águas, possivelmente trigo, que era enviado pelas águas dos oceanos, grande quantidade de sementes que davam para abastecer e matar a fome de muita gente em muitos países. Esse é o sentido lato, é o sentido interpretativo do texto. E no verso 6, ele diz: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousa a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. No verso 7, doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ou seja, tudo aquilo que ele estava experimentando como rei, no envio de tantas sementes, de cereais, a semente que ele estava plantando, estava dando muitos frutos e fazendo próspero os lugares aonde estavam sendo abastecidos por todas aquelas sementes de cereais, possivelmente de trigo, de cevada. E então ele diz: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol, ou seja, a prosperidade. Esse é o sentido interpretativo do texto. Mas esse texto também é riquíssimo em se aplicar à obra missionária, em se aplicar à obra de missões. Por quê? Quando a Bíblia fala de semente, fala interpretando que a semente é comparada à palavra de Deus como semente. Tanto é que Jesus, quando aqui esteve, ele contou a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. Uma parte caiu à beira da estrada, uma parte entre um terreno pedregulho, cheio de pedra, de rocha, outra parte caiu entre os espinhos, outra parte caiu em boa terra, terra fértil, reproduziu de 10 a 30, a 60 e a 100 por um. Então a Bíblia, a palavra de Deus, nos fala neste texto que nós estamos citando, que quando Jesus foi dar a interpretação, que os apóstolos perguntaram o que significa a semente, o que significa o semeador, terra à beira do caminho, Jesus deu uma explicação. É uma das parábolas mais claras que fala que a semente é a palavra de Deus, o semeador é o que semeia.
terreno à beira do caminho, a semente foi lançada, as aves vieram comer e levaram, desperdiçou, porque são aqueles que recebem a semente, a palavra, mas tão logo eles passam algum tempo, o inimigo vem e rouba. As aves simboliza que foi roubada a semente. Outra parte caiu no terreno rochoso. Jesus falou que são aqueles que, embora tenham recebido a palavra, não têm profundidade. A rocha impediu que a semente crescesse. Outra parte caiu entre os espinhos, simbolizando o sufoco desta vida. Os espinhos são os prazeres efêmeros da carne e as perseguições, e a semente então morreu. E a outra parte que caiu em boa terra reproduziu-se de 10 a 30 a 60 por 1. De sorte que essa parábola mostra que a semente é a palavra de Deus. E assim como nós precisamos de diariamente fazermos a nossa refeição diária, café da manhã, mesmo como pobres, aqueles que muitas vezes têm apenas um pão seco para ingerir e mais algum alimento, ou o almoço e o jantar. E assim como nós precisamos, nosso organismo biologicamente falando, fisicamente, precisa do alimento físico, nosso coração também precisa do alimento espiritual. Precisamos sim, senão vamos morrer por inanição. E há muita gente morta, espiritualmente falando. Esse texto de Eclesiastes capítulo 11, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, está falando também do pão espiritual, que aliás há muita gente faminta, há muita gente morrendo por inanição, de não receber, de não alimentar o seu coração com o pão da vida que é Jesus. Tanto é que nós encontramos no livro do profeta Amós, isso é uma exegese do texto, ele fala de que há muita gente que vai e já está sofrendo, vitimado da fome espiritual. Amós capítulo 8, versículos 11 e 12. Eu vou ler para vocês esse texto que é muito interessante. Amós capítulo 8, versículos 11 e 12. E aí vocês vão entender o sentido dessa palavra de Eclesiastes. Observem bem, capítulo 8, versos 11 e 12. Eis que vêm dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Há quem interprete que esse texto fala de quando a igreja for arrebatada, em que o Espírito Santo de Deus for tirado daqui juntamente com a igreja, em que as pessoas vão querer ouvir a palavra de Deus e não vão entendê-la, porque o Espírito Santo, o intérprete, aquele que veio para interpretar a palavra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, não mais estará aqui. E é por isso que alguns interpretam que essa passagem de Amós é uma profecia escatológica. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão material, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então estamos vendo que a palavra também ela é interpretada como alimento espiritual. Tanto é que Jesus também disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai ou procede da boca de Deus. Então esse alimento não é outro senão o próprio Jesus. E há muita gente que realmente está com fome e com sede da palavra de Deus. Nesse texto, o escritor sagrado diz: lança o teu pão sobre as águas. Quando você lê na Bíblia essa expressão águas, água está falando de nações, água está falando de multidões, de pessoas, de aglomerado de gente. A água está falando de determinados grupos, de etnias, de nações, de povos. E quando ele diz lança o teu pão sobre as águas,
Ele está dizendo, em outras palavras: olha, lance a minha semente no coração daqueles que estão sem receberem este alimento, sem receber este pão que sou eu mesmo. Para que vocês tenham uma ideia, alguém já disse que um coração com Jesus é um semeador, e um coração sem Jesus é um campo missionário. Vocês entenderam? Alguém que tem Jesus no coração é um missionário, e alguém que não tem Jesus no seu coração é um campo missionário. E nessa expressão que nós estamos vendo aqui, Jesus nos mostra e nos fala que Ele foi quem disse: eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida. Agora preste atenção, lamentavelmente as pessoas estão famintas, sem se alimentarem deste pão da vida, porque elas estão alimentando seus corações com outras coisas. O escritor sagrado nos diz que alguns estão bebendo águas de cisternas rotas, águas apodrecidas, que não vai jamais saciar a sede, tampouco a fome dos seus corações. Quanta gente está com seus corações vazios, alimentando seus corações com droga, está alimentando seus corações com crack, com cocaína, com êxtase, com maconha, com bebidas alcoólicas. Quantos que estão alimentando seus corações com a promiscuidade, com a prostituição? São águas de cisternas rotas, jamais vai alimentar ou saciar os seus corações, pelo contrário, vai cada dia deixá-los mais arrasados, mais abatidos, mais angustiados, mais famintos, porque nunca vão ter as suas fomes nem as suas sedes saciados. Quantos que estão alimentando seus corações com coisas que jamais vão trazer edificação? Por isso que Isaías nos diz lá no capítulo 51, versículo 1: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso suor naquilo que não satisfaz? Então essas pessoas realmente estão com seus corações vazios, e estão querendo a todo custo alimentar os seus corações com coisas que jamais vão se sentir saciadas. Santo Agostinho dizia que o homem tem um vazio no coração, e esse vazio é do tamanho de Deus. Só Deus é quem preenche totalmente esse vazio, e enquanto este coração não for preenchido com a presença de Deus, ele vai continuar nessa situação, faminto, miserável, sentindo realmente sede, sem poder nunca se sentir saciado. Por isso que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede ou sai da boca de Deus. Nesta escritura nós aprendemos, portanto, que a semente é a palavra de Deus. As águas são os povos. Lançai o vosso pão sobre as águas, sobre aqueles que ainda não têm alcançado ou não foram alcançados por esta semente. As águas são os povos. E, portanto, nós precisamos de ter esta consciência. Os homens jamais se sentirão saciados, porque só quem sacia a fome e mata a sede da alma e do seu coração é o Senhor Jesus. Quer ver um exemplo? Nós estamos assistindo já há muitos anos, em nosso país, no Brasil, muitos homens riquíssimos, em busca de riquezas e mais riquezas, amontoando riquezas, não importa como, ilicitamente, desonestamente, através da corrupção. E esses homens nunca vão se sentir saciados, porque a riqueza jamais vai saciar ou realmente matar a fome que os seus corações tanto anseiam. Jamais. Pelo contrário, eles vão trazer sobre si tristeza, vergonha, decepção, como muitos deles estão vivenciando, em busca de riquezas, em busca de prazer,
em busca de luxúria, em busca de cada vez mais se sentirem enriquecidos, mesmo que seja pela corrupção, mas eles jamais vão se sentir saciados. Então, lançar o pão sobre as águas significa dizer que eu e você, quando sairmos daqui, onde você estuda, na escola ou na universidade, ou lá onde você trabalha, você tem algumas pessoas com as quais você convive e elas estão com seus corações vazios, elas estão realmente com fome, elas estão realmente sentindo-se vazias, sem ter realmente esse pão da vida que sacia a fome dos seus corações. E você que tem o pão da vida, que é Jesus, que está no seu e no meu e no nosso coração, temos mais do que uma obrigação, lançar o pão sobre esses ou essas pessoas que estão realmente, como diz o texto, lança o teu pão sobre as águas. Jesus, quando disse eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, lá em João 6,35, ele diz: o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá fome, jamais terá sede. Esse é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu der, o que eu darei pela vida do mundo, é a minha carne. Então ele é esse pão, e eu tenho esse pão no meu coração. Quem tem esse pão no seu coração, erga o seu braço. Então você que levantou a mão, é um dispenseiro para matar a fome daqueles que estão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.